Olá, sejam bem-vindos ao CONAFACE, o maior congresso online de harmonização orofacial. Eu sou Carolina Peron, sou cirurgiã dentista, especialista em radiologia e imaginologia odontológica, sou capacitada em ultrassonografia e hoje praticamente só atuo com ultrassonografia orofacial, principalmente voltado para a harmonização, né? A ultrassonografia que vem sendo uma inovação, um auxílio muito grande aos profissionais que atuam na harmonização, né? E dentro desse campo enorme da ultrassonografia, o nosso tema de hoje é identificando materiais preenchedores através da ultrassonografia, um tema de extrema importância. É muito importante para o profissional saber o que tem na face do paciente, mas para que a gente consiga chegar a esse tema de como identificar os materiais preenchedores, primeiro eu vou fazer uma breve introdução sobre a ultrassonografia, como ela funciona, né, como tem sido a aplicação da ultrassonografia. Vamos lá. E eu gosto sempre de começar a minha aula com essa frase: a beleza está nos olhos de quem vê, né? Porque nós temos que ter em mente em que a beleza ela é relativa para cada pessoa, né? Nem sempre o belo é o mesmo belo para mim e para você, né? Nós temos aí diferenças de cultura, nós temos pessoas, dependendo do tempo, né? Eu falo que os padrões de beleza, eles são temporais e eles são cíclicos, né? Nós temos aí uma fase, determinada fase, as pessoas utilizavam, por exemplo, a cintura muito fina, em algumas culturas, o pé de lótus, que eu coloquei aqui para ilustrar, né, que é cultural e também é visto como um padrão de beleza. Nós temos, por exemplo, as mulheres que colocam os anéis no pescoço. Nós tivemos uma época em que era bonito não ter o cabelo, ter uma testa bem grande. Isso era visto como um padrão de beleza. E hoje o que nós temos visto, principalmente em relação à utilização dos aplicativos, das redes sociais, nós estamos vivendo um momento em que estamos muito de frente para o computador, né? Muito em casa, se olhando o tempo todo no espelho, e veio um aumento do número de procedimentos estéticos faciais, buscando os padrões, buscando diferenças em que nós estamos vendo, por exemplo, nos aplicativos de celular. Nós utilizamos aí filtros, cada dia a gente está com um filtro diferente, querendo afinar o rosto, querendo olhos de cor diferente, e esses aplicativos, esse consumo, digamos assim, dessa tecnologia, tem sido estimulante para a busca de procedimentos estéticos faciais. Então, nós temos um aumento do número de procedimentos estéticos, o que não é uma coisa ruim. A gente não tem que ver isso como uma coisa negativa, né? Nós temos, com o aumento do número de procedimentos estéticos, nós temos uma geração grande de emprego, nós temos um aumento na autoestima das pessoas. Então, isso não é de todo negativo, nós temos que tomar cuidado, né? Não é negativo se a gente tiver cuidado com o paciente e descobrir os nossos limites e os limites do paciente em relação aos procedimentos que ele tem que fazer, né? Com o aumento do número de procedimentos estéticos, nós temos também um aumento do número de intercorrências e complicações, né? E por que essas intercorrências acontecem? Por que essas complicações acontecem? Porque abaixo do que nós estamos vendo, nós temos estruturas extremamente importantes, como os músculos faciais, né? Nós temos os músculos da mímica facial, nós temos os músculos da mastigação, nós temos toda a parte vascular, artérias, veias, todo o sistema linfático, nós temos glândulas, nós temos gordura. Então, não é só o que nós estamos vendo por fora, é toda uma estrutura rica atrás da nossa face, né, do que nós estamos vendo. E por isso as complicações estão acontecendo. E como que a gente pode entender e saber o que tem ali embaixo para evitar esse tipo de complicação? Precisamos ser super-heróis e enxergar através da pele com visão de raio-x, essas coisas não. Nós temos um aparelho, que é o aparelho de ultrassonografia, né, que ele é utilizado para visualização de tecidos moles. Nós conseguimos ver vascularização, conseguimos ver as camadas da pele, conseguimos ver a musculatura. Então, esse aparelho de ultrassonografia é o que nós temos de melhor para auxílio aos profissionais da harmonização orofacial. Para começar a falar um pouquinho do ultrassom, né, nós temos que entender o que é o som.
Som nada mais é do que a vibração dos corpos. Essa vibração ela gera uma onda mecânica que nada mais é do que a onda sonora, né? O ultrassom ele foi observado, por exemplo, nos morcegos. Os morcegos eles utilizam do ultrassom para desviar dos obstáculos, para buscar presas. Então, observando, né, essas atitudes com o ultrassom, por que não levar essa tecnologia ultrassônica para o benefício do ser humano também? Nós temos submarinos que utilizam o ultrassom para desviar de coisas, para localizar algumas coisas, e nós temos a ultrassonografia na área médica, que é muito utilizada, né? O som ele é dividido em 3 tipos. Nós temos o infrassom, nós temos o som audível e nós temos o ultrassom. Então, nós vamos falar bastante aqui hoje sobre o ultrassom. Tendo como base o ultrassom, nós temos a ultrassonografia, que nada mais é do que um método de diagnóstico por imagem que utiliza ondas sonoras de alta frequência. Quanto maior a frequência, mais superficial nós vamos ver as estruturas. Então, falando de face, nós já temos que ter uma ideia de que o aparelho de ultrassom vai ser um aparelho de ultrassom de alta frequência. Dentre as muitas vantagens, né, do ultrassom, nós temos aí que ele é isento de efeitos colaterais, é não invasivo, não emite radiação ionizante, ele é indolor, ele tem a obtenção de imagem em vários planos, a gente consegue mexer no transdutor para obter imagens, a aquisição de imagens de formas diferentes, né? Nós temos a opção de oferecer uma imagem em tempo real, então podemos fazer um procedimento guiado com ele, né? A gente vai localizar ali um material preenchedor que nós queremos remover e ao mesmo durante o preenchimento, durante esse procedimento nós vemos a agulha, né, a cânula entrando no material em que nós vamos remover com hialuronidase, por exemplo. Então, é um procedimento em tempo real que você consegue ver o resultado logo depois. Na odontologia, nós temos a ultrassonografia como aplicação dentro do diagnóstico de lesões benignas e malignas. Nós temos as glândulas salivares, os linfonodos, nós temos processos inflamatórios, infecciosos, articulação temporomandibular e muito utilizado agora na harmonização orofacial. Dentro da harmonização, nós utilizamos a ultrassonografia nas 3 fases. No planejamento, onde nós vamos mapear a face do paciente e verificar, por exemplo, se tem um material preenchedor perene naquela face. Nós vamos ver, por exemplo, a espessura das camadas da pele, vamos ver o tamanho da bola do corpo adiposo de Bichat. Então, nós conseguimos fazer um planejamento melhor através da ultrassonografia com esse paciente. Na execução, como foi dito, do procedimento guiado, né, então, em tempo real, nós estaremos com uma ultrassonografia, a gente consegue avaliar o que está sendo feito, avaliar se estamos colocando no plano correto, né, e no acompanhamento pós-procedimento, onde nós vamos verificar se o material foi colocado no plano certo, se está tudo ok naquela região, se você colocou um material e não comprimiu nenhuma artéria, né, não comprometeu nenhum tecido, se ficou, após o procedimento, você fez uma avaliação depois no paciente, se tem algum tipo de lesão, né, uma lesão inflamatória, se teve alguma reação, alguma coisa que precise entrar com algum remédio, né, um nódulo, por exemplo. Então, nós temos essas opções de acompanhamento pós-procedimento. E a ultrassonografia ela tem uma importância fundamental em cada uma dessas fases na harmonização orofacial. Falando agora um pouquinho de formação de imagem, né? O som ele é criado no transdutor. O transdutor é aquela pontinha do aparelho de ultrassom. No transdutor nós temos uma lente e atrás dessa lente nós temos cristais piezoelétricos. Esses cristais são os cristais que vão girar formando uma onda mecânica que é a onda sonora, né? Que ao encostar no tecido com o gel, que é um meio, ele vai penetrar no tecido procurando, né, as estruturas e formando as imagens quando volta a onda sonora em forma de eco para o transdutor, que novamente é gerado uma onda elétrica, né? Na verdade, é gerada uma energia elétrica que vai para o monitor, onde nós conseguimos ver a imagem.
Aqui eu coloquei um esquema, né, para que a gente consiga ver direitinho o transdutor, a pele e como esse eco, como essa onda sonora vai até as estruturas. Ela vai em determinada estrutura com ecogenicidade diferente, nós vamos falar um pouquinho mais à frente também. Dependendo da estrutura, a onda sonora ela prossegue, ou ela retorna, ou ela bate e espalha. Enfim, todas essas movimentações vão gerar a imagem no nosso transdutor, que vai passar para a tela do nosso computador, do nosso ultrassom, do nosso telefone ou tablet, né? Que nós temos essas opções também. Bom, dentro da ultrassonografia, nós não temos mais as palavras radiopaco e radiolúcido, nós não temos a palavra hipodenso e hiperdenso, né? Nós temos agora as palavras hiperecóico, hipoecóico, anecoico e isoecóico, né? Que vai variar de acordo com a ecogenicidade de cada tecido e como isso vai refletir para o transdutor, né? Artefatos de imagens são de extrema importância para diagnóstico, assim como em radiografia convencional, assim como na tomografia. Os artefatos de imagem vão nos auxiliar, dando característica de como está aquele tecido com aquele material que o eco, que a onda sonora atingiu e trouxe de volta a imagem, né? Então, cada material, com cada ecogenicidade diferente, pode ter um tipo de artefato que nós temos que prestar atenção para desenvolver um diagnóstico mais preciso. A sombra acústica posterior literalmente essa sombra, atrás de um material mais hiperecóico, né, como mostra nessa imagem. Essa imagem de um material, de um polimetilmetacrilato, e abaixo do polimetilmetacrilato nós temos uma sombra acústica posterior. O reforço acústico, ele já aparece para a gente de forma oposta, né? Já em uma imagem mais anecoico, hipoecóica, nós vemos atrás um reforço hiperecóico. Nós vemos uma hiperecogenicidade naquela região. Isso também não deixa de ser um artefato que vai chamar a atenção, nos auxiliando no diagnóstico daquela imagem. Artefato de reverberação, eu vou usar o exemplo da agulha, da cânula, que é um material extremamente reflexivo, né? Então, nós vemos a imagem da agulha da cânula bem hiperecóica, e abaixo nós vemos pequenas imagens hiperecóicas até essa imagem sumir. Agora, finalmente, nós entramos aí na nossa parte de identificar os materiais preenchedores. Agora nós já sabemos um pouquinho sobre essa ecogenicidade e a gente já consegue desenvolver melhor o assunto e entender melhor como diferenciar esses materiais através da ultrassonografia. Nós sabemos que, assim como as estruturas, os tecidos que estão abaixo da pele, né, os músculos, o osso, enfim, a tela subcutânea, os materiais também possuem estruturas diferentes, têm propriedades diferentes que vão gerar imagens com ecogenicidade diferentes. É através dessa ecogenicidade diferente, com esses artefatos que nós acabamos de ver, é que nós vamos conseguir dar uma sugestiva de imagem de um material preenchedor que foi utilizado naquela face. Começando com o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico ele é muito utilizado para preenchimento, né? Para a parte de hidratação. É um material que ele é caracterizado por ser um gel injetável estéril, né? Ele é biodegradável, isso é importante, é um material biodegradável, ele é transparente, tem reticulações diferentes que vai dizer em que parte do nosso rosto, em que parte da estrutura facial, cada tipo de material, cada reticulação diferente vai ficar melhor alojado, né? E, inclusive, com a ultrassonografia, nós conseguimos ver se esse material está na camada correta, certo? No pós-procedimento, na avaliação do pós, como foi falado um pouquinho anteriormente. Bom, e esse material, ele é visualizado na imagem do ultrassom como uma imagem anecoica, quando ele está puro. Nós vemos uma imagem hipoecóica, que é um pouquinho mais cinza, geralmente quando ele está misturado com lidocaína.
Quando ele é injetado e fica em bolos, nós vemos ele mais ovalado, porém, se fizermos uma retroinjeção, a gente vê um pouquinho mais contínuo essa imagem, mas sempre anecoico ou hipoecóico. Ele é de fácil visualização, tá? E para que eu vou querer saber se o material ele já é biodegradável, se ele não vai dar problema nenhum? Para que eu quero saber da imagem desse material? Essa imagem que eu coloquei aqui agora é uma imagem de uma compressão vascular causada por um depósito de ácido hialurônico. E como é que eu localizei onde estava essa compressão vascular? Eu utilizei o Doppler, que é uma ferramenta do ultrassom, né, que é uma ferramenta que vai ver a movimentação. Então, nós conseguimos ver o fluxo sanguíneo através do Doppler. E com essa ferramenta, eu visualizei onde estava o fluxo e logo acima do fluxo eu vi uma imagem anecoica ovalada que estava muito encostada nesse fluxo, comprimindo, não deixando passar por completo. Então, através da identificação desse material, eu consegui visualizar onde estava a compressão vascular. Aqui é mais uma imagem de materiais anecoicos, tá? Foi feito no suco lábio mentoniano, né? Foi um preenchimento com ácido hialurônico, e nós conseguimos ver essa imagem anecoica na região. Polimetilmetacrilato é o famoso PMMA, né? Um material que era muito utilizado antigamente. Ele ainda é autorizado pela Anvisa, então algumas pessoas ainda utilizam. Tem a finalidade correta, a finalidade dele, cada profissional sabe se utiliza ou não utiliza. Eu não vou entrar nesse mérito, né? O meu papel aqui é identificar os materiais, mas ele é um material que era muito utilizado nos anos 90, nos anos 2000, e nem todas as pessoas que hoje buscam procedimentos estéticos e que já fizeram procedimentos estéticos antes sabem o que foi utilizado na face. Mas por que eu preciso saber onde está o PMMA? O PMMA, em volta dele, é formado um biofilme. E ele fica com esse produto na face durante muito tempo e pode nunca acontecer nada. Está lá preenchido, é um material permanente, e ele pode ficar lá quietinho no lugar dele. Pode vir a ter algum processo infeccioso depois, pode vir a ter algum problema depois, mesmo sem mexer, sem a gente fazer nenhum procedimento. Agora, se esse paciente chega no seu consultório, né, para realizar um procedimento com ácido hialurônico, e você simplesmente não sabe que ele tem um material e encosta a cânula nesse biofilme e rompe esse biofilme, vai gerar um processo infeccioso grave, né? Uma intercorrência, uma complicação que pode vir a prejudicar o seu tratamento, inclusive a sua carreira, é uma coisa complicada. E nós precisamos saber da existência desse material na face. Por isso, o mapeamento facial com ultrassom é indicado antes de qualquer procedimento estético. Esse caso é o caso de uma paciente que tinha polimetilmetacrilato no mento, né? Ela colocou há muito tempo atrás. Ela sabia da existência desse material, porém quis fazer um preenchimento com ácido hialurônico e não informou para o profissional que ia fazer o ácido hialurônico a existência desse material. O profissional não fez uso do ultrassom, não sabia da existência, confiou no paciente, preencheu e rompeu o biofilme, né, que estava ali, o PMMA quietinho há mais de 10 anos, rompeu esse biofilme. O que ocorreu foi um processo infeccioso grave, a paciente ficou mais de 20 dias tendo que fazer drenagem, tomando antibiótico, né, com um comprometimento daquela região, daquele tecido, que poderia ter sido evitado. A imagem do PMMA é uma imagem perecóica. Nessa imagem de um mento, nós conseguimos ver alguns depósitos, tá? O PMMA, ele geralmente deixa uma sombra acústica posterior, quando ele está em maior quantidade. Aqui no lado direito, ele ainda tem uma sombra, a gente ainda consegue ver. Do lado esquerdo, menos, mas ainda existe. Né? Esse material ele foi encontrado no mento de uma paciente que também não sabia de sua existência. E no corpo de mandíbula, é muito comum encontrar nessa área, antigamente se usava bastante, tá? Região zigomática, nós temos depósitos de PMMA, também essa paciente não estava ciente do que tinha na face. Além do PMMA, essa paciente também tem silicone,
Vou falar um pouquinho mais à frente desse material que a gente também consegue identificar através da ultrassonografia. Essa paciente, ela foi fazer um procedimento com uma profissional que disse que usaria o ácido hialurônico, segundo a mesma, tá? Eu quero deixar claro que foi relato da paciente. E logo após ela não gostou do resultado, disse que estava muito inchado, muito duro, e procurou a profissional para remover. Segundo ela, a profissional tentou remover com hialuronidase, né? Se não é ácido hialurônico, não vai remover. E ela me procurou para fazer o exame de ultrassonografia e nós localizamos aí no lábio inferior um depósito grande de material preenchedor permanente sugestivo de polimetilmetacrilato. Ela quis fazer a remoção na mesma hora, nós removemos, estava aí abaixo do músculo, e ela saiu bem já da clínica, feliz com o resultado. Hoje ela está ótima, não tem nem cicatriz, ficou tudo bem. Mas, de qualquer maneira, nós utilizamos a ultrassonografia para saber o que realmente tinha naquele lado. A hidroxiapatita de cálcio, eu utilizei o Radiesse para pesquisa, por isso que eu coloquei aí entre parênteses a marca, tá? Ele é muito utilizado como bioestimulador de colágeno. Nós temos aí, hoje em dia está sendo bastante procurado. No caso do Radiesse, ele é aproximadamente 30% de hidroxiapatita de cálcio, por volume 70% de gel como veículo, né? Nós vemos uma imagem hiperecóica também, isso geralmente em pós-imediato, ele é mais difícil de ver posteriormente. Ali nessa imagem ele está mais concentrado, então nós temos uma imagem mais hiperecóica, né? Nessa outra imagem também é um pós-imediato, mas o hidróxido de cálcio foi diluído, então nós vemos ele mais hipoecóico. O silicone, nós temos aí, ele era muito utilizado também, principalmente associado ao polimetilmetacrilato. Nós temos o óleo de silicone, nós temos o silicone puro, né? É um material que geralmente o paciente não está ciente de que tem na face, diferente de uma prótese, ele fica solto no tecido. Nós vemos como reação posterior dele, o tecido acaba se deslocando, né? O paciente tem a queixa de que está caindo a bochecha, enfim. É um óleo, né? Então, a gente também consegue identificar o silicone através da ultrassonografia. Essa imagem é uma imagem que eu tenho os dois materiais aí, o silicone puro com o reforço acústico posterior, é uma imagem anecoica, bem anecoica, ela não é hipoecoica, ela é bem escurinha, bem pretinha. E nós temos do lado o silicone óleo, que é uma imagem mais hiperecóica, e ele vai tendo uma reverberação posterior até assumir por completo. Uma característica do silicone é que ele não permite que a gente consiga visualizar as imagens que estão abaixo dele. Então, se você tem um material preenchedor silicone na face, você não vai conseguir ver a vascularização daquela região, você não vai conseguir ver os tecidos abaixo, não vai conseguir ver se tem algum tipo de material preenchedor naquela região também. Por exemplo, esse lábio, que é um lábio que foi preenchido com silicone e PMMA, tá? Eu só vi o PMMA na próxima imagem, a gente vai conseguir ver. Nessa imagem, a princípio, eu vejo muito silicone, né? Essa paciente, ela chegou querendo fazer um preenchimento com ácido hialurônico e que ela achava que tinha polimetilmetacrilato. É a mesma paciente, mexendo um pouquinho no transdutor, eu consegui visualizar aí os depósitos de polimetilmetacrilato no lábio inferior, no lábio superior, e continuo vendo bastante material sugestivo de silicone, né? Nesse caso, por exemplo, se eu fizesse um preenchimento com ácido hialurônico no lábio dessa paciente e desse qualquer intercorrência, pudesse ter dado uma compressão, uma obstrução vascular, eu não saberia localizar, eu não conseguiria localizar o depósito de ácido hialurônico para remover com a hialuronidase. Teria que ser feito literalmente às cegas, né, esse procedimento para remoção desse depósito. Mais uma vez o lábio, esse é um lábio, é da mesma paciente, inclusive com silicone também, a gente consegue observar. Os fios, eles são utilizados também para sustentação, né? São fios aí que fazem a produção do colágeno, a gente está tendo bastante utilização deles também.
Temos os fios permanentes, que são os fios de ouro, os fios mais utilizados aí há algum tempo atrás. Temos ainda alguns fios permanentes sendo utilizados, mas os mais utilizados hoje em dia são os fios de PDO, né, que são fios biodegradáveis também. Os fios de PDO, eles não ficam, a gente não consegue visualizar por muito tempo, geralmente o pós-imediato ele é visto bem melhor. Depois a gente fica um pouco restrito, nós conseguimos ver algumas pontinhas, né, do fio. É uma imagem linear hiperecóica. Nesse caso aí é uma imagem onde nós vemos uma superficialização do fio, tá? Não sei se vocês estão conseguindo notar, uma linha bem hiperecóica lá em cima, tá? Esse é o fio, essa face ela estava com um edema muito grande, por isso que não está dando para ver muito bem. Também aí nessa imagem nós temos no meio de um edema, uma imagem de um fio, uma imagem linear, não vemos contínua, tá? Nós vemos na mesma direção algumas linhas hiperecóicas. Imagem também de um fio, essa imagem dá para ver melhor, tá? É um fio que está mais completinho. Também nessa imagem do pós-imediato, onde nós conseguimos ver aí os dois fios que foram colocados na região. Na visualização do fio, por exemplo, a gente consegue ver se está na camada correta, se é ali que eu quero colocar. Dá para fazer um procedimento guiado com fio através do ultrassom, né? O profissional ele fica muito mais seguro, o paciente fica muito mais seguro, né? Nós temos aí o ácido polilático, que também é um bioestimulador de colágeno. Nesse caso, nós conseguimos ver apenas se formar nódulo. Esse é um exemplo de um nódulo de ácido polilático. É uma imagem mais ovalada, né? Não completamente redondinha, nós temos um pouquinho de irregularidade na região, mais hipoecóica no centro, também temos um pouquinho é uma imagem mais irregular, ela é ovalada, ela é anecoica, também temos um pouquinho uma parte hipoecóica, né? Bem ali em seu interior. Essa é uma imagem de um nódulo de ácido polilático. A gordura autóloga, ela é muito utilizada por cirurgiões plásticos como preenchedor, né? Ela é retirada de algumas partes, por exemplo, da barriga. Essa gordura é tratada e ela é devolvida para onde você quer preencher, tá? É um material que não tem reação, porque ela é tirada do próprio corpo do paciente. Eu coloquei aqui esse artigo para vocês, que vocês podem utilizar aí o QR Code para poder verificar, da satisfação do médico e do paciente. Foi um estudo em relação ao ácido hialurônico e a gordura, o quanto durou, como é que foi esse pós, como é que foi o pré-procedimento, o procedimento em si. Então, é um artigo bem interessante que vocês podem ler, tá? Sobre a gordura autóloga. Aqui é um procedimento sendo feito, né? Preenchimento. Aí foi feito um preenchimento de suco naso, foi feito preenchimento de olheira. Esse é o pós-operatório, ele fica com um hematomazinho, né? Fica bem edemasiado, fica com hematoma, e em mais ou menos 1 semana, 2 semanas já está tudo ok, e o preenchimento fica com o resultado satisfatório normal. Essa é a imagem da gordura. Nós vemos aí uma imagem em tela subcutânea, né, onde foi preenchido, uma imagem hipoecóica com bastante filamentos hiperecóicos, né, que são filamentos de gordura mesmo. Essa imagem também foi feita no local do preenchimento 25 dias após a realização, né, ainda temos aí bastante edema na região, tá? O edema ele tem uma característica específica, além do aumento de volume na região local, na região que foi feito o procedimento, né? Mas nós vemos também uma imagem mais hipoecóica com filamentos hiperecóicos, né? Nós temos aí algumas linhas anecoicas. Essa é a imagem da gordura autóloga no local que foi preenchido. Também é uma imagem de gordura, tá? E agora, para encerrar, eu vou botar um caso clínico em que a identificação de material preenchedor foi, mais uma vez, muito importante, né, para o cuidado desse paciente.
É uma paciente que chegou até mim graças a uma profissional que ficou preocupada com o estado de saúde dela. Ela fez o procedimento com uma profissional não habilitada, que não era para ter injetado nada na face dela. Ela utilizou um material que era um material não injetável, era um material de passar, material tópico, onde você massageava a face com um ácido hialurônico, não um ácido hialurônico para injetar no lábio, por exemplo, né? Ela teve uma infecção muito grande, teve que ser internada 3 dias. Os 3 dias ela foi internada com diagnóstico de herpes. Ela chegava no hospital diagnosticavam a herpes, ela ia para casa, chegava em casa, tomava medicação, melhorava um pouquinho, no dia seguinte já voltava o edema enorme, muito grande, até que ela fez o ultrassom e a gente diagnosticou celulite e verificou o que tinha ali dentro. Essa é a paciente, como ela chegou no consultório, tá? O lábio com bastante edema, já tinha alguns machucados na região, né? Ela tinha um edema muito grande também, não só no lábio, mas em todo o terço inferior e médio da face. Era uma paciente que já não tinha mais alimentação adequada, ela já não conseguia se alimentar, não conseguia beber água, né? Ela estava com um risco muito grave à sua saúde, e ela não sabia o que tinha sido injetado, ela pediu para a profissional injetar um ácido hialurônico, né? A imagem do ácido hialurônico nós vimos anteriormente, que é uma imagem anecoica, ovalada, né? É uma imagem em que ela pode ficar hipoecóica quando ela está com lidocaína. Nós temos aí os bolos, nós temos a retroinjeção, e nesse caso a gente não conseguia ver nada do material. Nós víamos aí uma base mais hiperecóica e hipoecóica, né? É claro que tinha uma alteração tecidual muito grande. Nessa imagem a gente pode ver o calibre da artéria facial tentando irrigar aquela região por conta de um edema muito grande, de uma infecção muito grande, né? Nós diagnosticamos essa paciente com uma celulite, com o laudo dizendo que ela estava com uma celulite, ela foi internada, ficou mais 21 dias internada e pôde ser tratada, tá? Não removeu ainda o material, porque como não é um ácido hialurônico que vai remover com hialuronidase somente, então ela não fez a remoção total do material. Está indo aos pouquinhos, está melhorando, né? Já teve uma grande melhora, mas por um procedimento feito com material inadequado, né? Nós tivemos aí um problema enorme em uma paciente que correu risco de morte por conta de um preenchimento labial. Bom, nós identificamos os materiais preenchedores e nós vamos falar para o profissional o que aquele paciente tem na face. Para isso, nós fazemos um laudo, tá? Esse é um laudo feito é um exemplo, né, de localização e identificação de material, por exemplo, na região de olheira, e dentro do laudo, onde a gente diz, a gente escreve, né, as características do material, se é um material anecoico, se é um material hipoecóico, hiperecóico, se ele está em bolos, se ele não está em bolos, se é um depósito grande ou não, nós vamos descrever isso no laudo. Além da descrição, nós vamos mandar um manequim, né, com o rosto, onde nós vamos mostrar mais ou menos a localização, né? É possível enviar as fotos também com o transdutor na área para que o profissional tenha uma referência, tá? E dizendo a sugestiva do material. Como nós falamos de exame de imagem, nós sempre vamos sugerir a imagem, sugerir o material. Nós não vamos ter certeza, né? É um exame de imagem. Nós temos vários materiais parecidos, nós temos vários materiais bem similares, né? Antes era até mais fácil a gente diferenciar, tinham poucos tipos de materiais, hoje nós temos uma demanda muito grande, cada dia vem uma novidade dentro da harmonização, cada dia é um material diferente, nós temos aí, por exemplo, misturas de hidroxiapatita com ácido hialurônico, então essas imagens não ficam mais tão claras para o profissional que está realizando a ultrassonografia. Então, nós temos aí alguns materiais que a gente consegue diferenciar muito bem, muito rápido, né?
Eu usei aí, eu coloquei como exemplo o polimetilmetacrilato, o ácido hialurônico, os fios, e nós temos alguns materiais que nós vamos sugerir algum tipo de, enfim, sugerir uma característica nele, né, uma marca, enfim. E esse laudo ele vai para o profissional vai ter arquivado todo esse documento, guardado como segurança dele e do paciente. No laudo nós colocamos de acordo com o material a coloração, tá? Se é verde, eu posso botar a cor que eu quiser. Se ali naquela região tem ácido hialurônico, eu posso botar verde, azul, vermelho, enfim, para que o profissional saiba exatamente onde está cada tipo de material. E a ultrassonografia é um exame padrão ouro para evitar, diagnosticar e tratar intercorrências em harmonização. E você não precisa mais realizar esses procedimentos às cegas. Essa frase é a frase da doutora Tânia Rocha, ela que foi pioneira no Brasil na ultrassonografia orofacial. Tá? É uma frase que eu gosto muito de utilizar. Esses são os meus contatos, os meus arrobas, vocês podem tirar dúvidas comigo, tá? Pelo Instagram. Agradeço a oportunidade de estar passando um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta tão importante que é a ultrassonografia para os profissionais da harmonização. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de como identificar esses materiais e como é importante essa ferramenta no dia a dia dos profissionais da ROF.